Seja bem-vindo à nossa aula, eu sou Clarissa. Eu sou a Camila. E hoje a gente vai te contar o que ninguém te contou sobre o ensino matemático. E nessa aula você vai aprender 3 passos para poder ensinar matemática sem achismos e com intencionalidade. Para começar, a gente quer te fazer uma pergunta. Pensa aí, nos escreve nos comentários de 0 a 10, o quanto tu te sente inseguro para ensinar matemática. Você sabe o que deve ensinar primeiro, você sabe que a matemática tem uma hierarquia. E que se a gente pular alguma etapa, a gente pode inclusive atrapalhar o processo dos nossos alunos, deixando eles com algum tipo de dificuldade. Por exemplo, quantas vezes a gente vai ensinar o algoritmo da subtração para uma criança, a gente vê que essa criança tá com dificuldade e a gente vai retomando e percebe que ela não tinha consolidado as questões de adição. E aí a gente pulou algumas etapas, não respeitamos a hierarquia da matemática e a criança acaba apresentando algumas dificuldades de aprendizagem. Então, se você já passou por alguma dessas situações ou quer confirmar se está fazendo do jeito certo, nessa aula de hoje a gente vai ensinar 3 passos para que vocês possam ensinar matemática saindo dessa intuição docente, desses achismos e ensinando de uma forma intencional. Intuição docente a gente chama assim, aquilo que a gente vai criando, vai inventando, sem ter algum fundamento por trás, sem compreender muito bem, e aí a gente às vezes até se culpa porque os nossos alunos não avançam ou algo assim. Então hoje a gente quer te dar 3 passos para que você possa começar a ensinar a matemática com muita intencionalidade. E agora você deve estar se perguntando, o que é que a Camila e a Clarissa vão me ensinar em 1 hora que vai mudar o meu ensino, a minha prática com a matemática? Então deixa eu te contar uma coisa. Eu, durante toda a minha docência, sempre priorizei o ensino da linguagem. Sempre dei mais tempo, enfatizei os meus planejamentos, me dediquei muito mais para ensinar os processos de leitura e de escrita, deixando a matemática um pouco de lado e priorizando sempre os procedimentos automáticos de cálculos, quando sobrava um tempinho da aula. Ou também, quando eu trabalhei com alunos menores, ficava muito no lúdico, muito nos jogos, usando aqueles jogos que têm números, mas nem sempre tinha uma intencionalidade por trás daqueles jogos, daquela ludicidade toda. E muitas vezes, Camila, a gente faz isso, a gente não tem que se sentir culpado por fazer isso, mas a gente fez porque na própria graduação, na pedagogia, a gente não teve uma base sobre o ensino da matemática, ou no meu magistério, eu ainda fiz magistério, eu lembro que a prioridade era para literatura infantil, era para psicologia, para várias questões, outras questões e menos a matemática. E eu também, quando comecei com as redes sociais e vinham questões da matemática, eu acabava fugindo também, por não me sentir segura para lidar com esses conceitos. E também priorizando no início mais a linguagem, mais a alfabetização. Claro que a gente tem coisas que vão nos significando, que vão dando sentido para nós, que é o que a gente se identifica. Mas nunca é tarde para a gente recomeçar, para eu aprender. Então, no mestrado eu comecei a ver algumas coisas, mas com a Camila, com o MAP, com essa parceria, eu também estou mudando as minhas práticas nos meus atendimentos individualizados. Pois é, e eu também, quando entrei no mestrado, tinha como ideia pesquisar a área da linguagem. Mas aí comecei a me deparar com todos aqueles textos, aquelas literaturas que abordavam a respeito da matemática e comecei a me apaixonar muito, né? Foi muito confrontador, porque eu comecei a ver quantas coisas eu fazia que eram um pouco equivocadas, né? Práticas equivocadas com os meus alunos e que eu podia até estar prejudicando a aprendizagem deles. E a partir daquele estudo, daquelas literaturas, comecei a mudar as experiências dos meus alunos em relação à matemática e de fato ver resultados surtindo nas minhas turmas e também nos meus alunos de atendimento individualizado. Eu segui então pesquisando sobre desempenho aritmético, sobre desempenho matemático no meu mestrado e senti uma necessidade muito grande de dividir com professores esse conhecimento.
a fim de tentar resolver esse dilema que também era o meu, do ensino da matemática. Ao mesmo tempo, eu também senti a necessidade que vinha tanto das pessoas que já estavam me seguindo nas redes sociais, mas também a minha necessidade de incluir. Eu me sentia angustiada, Camila, de falar tanto sobre as questões de linguagem, sabendo que não era só isso que tinha que estar na sala de aula, e surgiu a nossa parceria. Então acho que a gente uniu essas duas vontades, esses anseios, e surgiu a parceria, e hoje a gente já tem o MAP, o curso Matemática na Prática, que tem mais de 300 alunas, 400 alunos, então não é só essas pessoas que tu começou a dividir o conhecimento comigo, outras colegas lá no mestrado, ou as professoras que tu pesquisaste, enfim, mas também dividir aí com você que tá aqui nessa aula. E o mais legal de tudo é que essas alunas já estão vivendo essa transformação, né? São alunas que têm nos mandado testemunhos, que têm falado, deixado comentários lá na nossa plataforma de o quanto o curso do MAP, as estratégias que a gente passa lá já tem mudado a vida delas e dos alunos delas dentro da sala de aula, fazendo com que a matemática ganhe sentido, não seja mais só um procedimento automático e aquilo seja prazeroso tanto para ela, para ele como professor, professora, como para os alunos também. E o mais gratificante de tudo isso é que a gente consegue acompanhar essa transformação, esses resultados na vida profissional aí das nossas alunas. Olha só o que elas têm a dizer. O MAP foi de extrema importância, significativo e necessário para a minha sala de aula. Eu já fiz várias coisas, várias dicas que a Camila deu no MAP, por exemplo, o cantinho da matemática, reta numérica, e a minha turminha é de primeiro ano. Tem feito uma diferença enorme, eu recomendo. O MAP tem modificado a minha prática dentro da sala de aula e o meu modo de ver o ensino da matemática. Para mim tem sido muito especial, a minha prática tem evoluído e eu vejo a alegria que as minhas crianças esperam a aula de matemática, pois aprendemos por meios de brincadeiras, materiais concretos, sobretudo intencionalidade. Os cursos dela são online, mas nunca à distância, pois a professora sempre está presente em suas redes sociais e na plataforma dos cursos para tirar nossas dúvidas. E esse é o grande diferencial do curso. Quando eu vi a palavrinha assim, matemática na prática, essa palavrinha na prática me ganhou, porque a gente sabe a teoria, nós professores sabemos a teoria, mas muitas das vezes nós não conseguimos aplicar aquilo que aprendemos na faculdade no nosso dia a dia, na nossa realidade, nas nossas salas superlotadas. Ele nos mostra um caminho, ele mostra que é possível sim, apesar de toda a dificuldade que nós temos ao nosso redor, fazer com que o nosso aluno avance, fazer com que o nosso aluno aprenda. É um curso para professor atuante dentro da sala de aula ou nas aulas particulares também. É um curso que vai agregar muito. Muito gratificante, né, Camila, pra gente receber esses depoimentos, mas você deve estar se perguntando, será que isso funciona pra mim, pra minha realidade? Ai, não tem nada a ver, não é o mesmo ano escolar que o meu, ou a minha realidade é totalmente diferente, eu atuo em atendimentos individualizados, eu atuo em reforço, em laboratório, no turno anterior, eu atuo com os pequenos da educação infantil ou com os maiores a partir do 5º ano. Gente, eu tenho certeza que com esses passos que a gente vai trazer para vocês, vocês já vão conseguir pensar e agir diferente. É com estudo e é isso que a gente quer te convidar para fazer agora. Bom, então eu vou começar te dizendo como você não deve ensinar matemática. De que jeito não é eficiente? E qual é essa maneira? É ensinando procedimentos que são automáticos e mecânicos. Então, gente, de nada adianta nós ensinarmos um cálculo, ensinarmos um algoritmo, enchermos aquele quadro com várias continhas, como a gente costuma chamar, para dar para os nossos alunos resolverem, achando que aquilo está reforçando aquele novo conteúdo. Isso, na verdade, está reforçando um procedimento que é automático, que é mecânico e que muitas vezes é sem sentido nenhum para as crianças. É aquele tipo de aprendizagem, Camila, que a gente faz só para cumprir protocolo, que a gente faz hoje, esquece amanhã.
ou pior. É aquele tipo de aprendizagem que a gente vê que as crianças não estão dando conta do recado, não estão aprendendo, e aí a gente faz mais cálculos, a gente faz do mesmo jeito para que eles possam sistematizar. Mas então, como resolver essa realidade? Nós falamos as coisas que não devem ser feitas para ensinar matemática. Então, o que eu devo fazer? Como que eu torno o ensino da matemática um ensino com sentido, com intencionalidade, que seja prazeroso tanto para mim como para os meus alunos? Então agora eu vou te contar o que ninguém te contou sobre o ensino da matemática. Vão ser 3 passos para a gente parar de agir com a intuição docente, com os achismos e começar a ensinar matemática de uma maneira muito intencional, cheia de propósito, de objetivo e de metas. Então, o primeiro passo, gente, é que o professor, que nós possamos conhecer as habilidades de domínio específicas que são da matemática, tá? Então, cada área do conhecimento existe habilidades que são específicas daquelas determinadas áreas que a gente está falando, da linguagem, da ciência, e aqui a gente tem algumas habilidades que são específicas do conhecimento matemático. Então, se nós, professores, conhecermos esses conceitos, a gente vai ser capaz de desenvolver eles com os nossos alunos em sala de aula, a fim de que eles tenham um bom desempenho na matemática. Por isso que é muito importante a gente conhecer esses conceitos que a gente está falando, porque aí a gente vai, com intencionalidade, poder fazer intervenções eficientes em cada um deles. Essas habilidades, gente, elas são subjacentes, elas são a base do conhecimento matemático. Se a gente não desenvolve bem alguma delas, pode ser que o nosso aluno futuramente tenha dificuldades depois no desempenho aritmético para fazer cálculos, problemas, e aí a gente nem entenda muito bem de onde vêm aquelas dificuldades. Elas podem ser de origem pedagógica, tá? Elas podem ter, enfim, diversas origens que a gente sabe, que são psicológicas, emocionais, socioeconômicas, biológicas, mas elas podem também ser de origem pedagógica. E isso pode ser resolvido por nós, em sala de aula, na medida que a gente conhece essas habilidades e desenvolve elas com os nossos alunos. E quais são essas habilidades? Do que a gente está falando? Tá? Quais são essas habilidades específicas da matemática que eu preciso desenvolver para que o meu aluno tenha um bom desempenho nessa área? Bom, a gente fala de 5 principais, tá? Existem várias, mas a gente vai destacar aqui para vocês 5 habilidades principais. A gente tem primeiro o letramento matemático. Então, o que é isso? Se a gente for levar para a alfabetização, eu acho que é um conhecimento, um conceito mais conhecido de todo mundo, né? Então, na alfabetização, o letramento, ele é o uso social que a gente faz da leitura e da escrita. E na matemática é a mesma coisa. A gente chama assim letramento matemático o uso social que a gente faz dos números. Então, é um conceito que ele pode e deve ser muito bem trabalhado desde a educação infantil até alunos mais velhos. Por que com alunos mais velhos? Porque muitas vezes esses alunos que já estão no 4º, 5º ano, eles nem se deram conta, às vezes os adultos ainda não se deram conta desse uso social que a gente faz dos números, né? Parece uma coisa tão de educação infantil, mas não, às vezes a gente não percebe o quanto a gente usa no nosso dia a dia. Os números, acho que não tem um dia da nossa vida que a gente passa sem eles, tá? Por quê? Porque a gente usa dinheiro, porque a gente usa medidas, a gente se pesa, a gente fala em quantidades, a gente pensa em minutos, a gente faz estimativas. Então, na verdade, a gente precisa ajudar as crianças a se darem conta de que os números, eles estão no nosso cotidiano de maneira muito presente, muito efetiva. E isso é muito importante para um desempenho posterior, deles começarem a dar sentido para a matemática.
e não ficarem fazendo aquela pergunta do para que eu vou usar isso na minha vida. A gente usa matemática todos os dias da nossa vida e o letramento matemático pode ajudar eles a compreender isso. Uma outra habilidade que a gente pode ajudar as crianças a desenvolverem é o senso numérico. Esse é um conceito bem novo, tem sido muito estudado pelo pessoal que estuda a área da matemática e muitas vezes até uma falta de consenso acontecendo aí entre os autores. Mas no geral, o que todos eles nos dizem a respeito do senso numérico? Que é uma facilidade que a pessoa tem de lidar com os números, de entender e de interpretar esses números. Tá? Então a gente vai ver que a gente tem alunos que têm uma facilidade maior. Então, em compreender grandezas, estimativas, e alunos que têm mais dificuldade em exercitar esse senso numérico. Então, gente, uma forma muito bacana da gente trabalhar com senso numérico é, por exemplo, colocando um erro intencional no nosso problema matemático, tá? Então, a gente escreveu lá que uma pessoa, uma criança, pesa 300 quilos, por exemplo, tá? Então, uma criança com um bom senso numérico, ela vai olhar para aquele número, vai perceber um erro grotesco. Talvez até chame a atenção da prof. Prof, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Como é que uma criança vai pesar 300 quilos? Tá? Enquanto outras crianças nem vão dar bola, vão só usar aquele dado de uma forma automática, sem refletir sobre aquilo que estava escrito. Então, a gente pode trabalhar com eles de diversas formas, a estimativa é muito eficiente. Então, quando a gente pergunta para eles quanto tempo a gente demora para ir até o bar da escola e voltar a comprar o lanche, será que é 1 hora? São 5 minutos ou são 10 segundos? Né? Então, o que é 10 segundos? O que são 5 minutos? Claro, gente, cada fase a gente vai trabalhar de um jeito. Esses conceitos de horário, por exemplo, a gente não consegue trabalhar com crianças bem pequenas, porque é uma noção ainda um pouco mais abstrata para eles, tem que ser com os maiores. Tá? Então, a gente não vai trabalhar isso com uma criança de 4 anos e dizer que ela não tem senso numérico, tá? Não é isso. A gente precisa também conhecer o desenvolvimento infantil e ver o que está de acordo com cada uma das faixas etárias. Mas é claro que numa turma a gente já consegue perceber as crianças que têm mais facilidade para lidar com os números, com as grandezas e as crianças que têm um pouco mais de dificuldade. Essa é uma habilidade que ela tá na pessoa, mas que ela pode e deve ser desenvolvida pelo professor na sala de aula. Aqui eu já até dei alguns exemplos que vocês podem fazer com eles. E para ficar bacana, para reunir todas as nossas ideias, eu vou deixar vocês aí com uma lição sobre a questão do senso numérico, já que a Camila falou da relação dos pequenos ou dos maiores. Eu quero que vocês coloquem aí a turma que vocês trabalham, a faixa etária que vocês trabalham e que perguntas vocês fazem no dia a dia que agora vocês vão se dar conta que vocês estão desenvolvendo o senso numérico. Vocês podiam fazer isso de uma forma sem nem conhecer esse conceito e agora então já tem uma aprendizagem. Então escreve aí o que vocês fazem, já fazem na prática de vocês para desenvolver o senso numérico. Bom, então agora eu vou falar para vocês de uma terceira habilidade, que é inclusive o que faz o maior sucesso lá nas aulas do MAP, que são os princípios de contagem. Gente, muitas vezes a gente vê crianças bem pequenas, de 2 anos, contando 1, 2, 3, 4, 5, e aí a gente fala, ai que amor, né? Só contar. O meu aluno, meu filho já tá contando. Mas, gente, eles repetirem essa sequência não significa que de fato eles estão contando. Pode ser simplesmente uma contagem assim decorada, né? Uma lista de palavras decoradas. Eu tinha inclusive um professor que ele falava que o neto dele sabia contar, mas sempre alguém tinha que dizer o 0, né? Quando ele ia falar para alguém, assim, para uma pessoa, olha, o meu neto já sabe contar. O vovô tinha que sempre começar primeiro com o 0 para ele continuar. Então essa criança ela ainda não sabia de fato contar, ela sabia repetir uma sequência de palavras. Por quê? Porque a gente considera uma criança que conta
uma criança que ela está apropriada dos princípios de contagem. E é um fundamento muito importante para o desenvolvimento da matemática, para os cálculos, enfim, gente, para tudo o que vai envolver as habilidades matemáticas. E muitas vezes a gente consegue identificar em crianças que estão em estágios mais avançados, que estão com mais dificuldade, a gente retoma e consegue perceber que elas não consolidaram algum desses princípios de contagem, né, Camila? Em algumas avaliações. Então, não serve só para o exemplo das crianças pequenas, mas para a gente também conseguir identificar aonde que a gente tem que voltar um pouquinho com crianças que estão com mais dificuldade. Ótimo. Então, a gente vai falar agora desses 5 princípios e como a gente consegue identificar eles na sala de aula. A gente vai ver que vocês já vão identificar, vocês podem até escrever aí nos comentários, né? Eu acho que eu tenho um aluno que ainda não desenvolveu bem esse, porque, enfim, eu consigo ver essas características nele, tá? Então, a gente tem o primeiro conceito lá dos 5 princípios de contagem, que é a correspondência termo a termo. Ou seja, cada objeto que eu tenho ali, cada item que eu tenho, equivale a um número. Tá? Então, como é que a gente consegue identificar uma criança que ainda não consolidou a correspondência termo a termo? É aquela criança que a gente enfileirou ali alguns objetos para ela e ela pula algum número, tá? Ela está contando todos com o dedinho, mas quando ela está verbalizando, ela pula algum número ou ela repete, tá? Então, crianças que estão contando lá 1, 2, 4, 5, 8, elas não têm a correspondência termo a termo. O dedinho está indo 1 a 1, mas ela ainda não se deu conta de que cada objeto é uma quantidade, tá? Ou também quando ela repete. Isso acontece muito quando a gente vê eles indo lá para as dezenas maiores, né? Então, às vezes, do 1 ao 10 até vai. Mas quando eles chegam no 21, 22, 26, 27, eles acabam pulando às vezes. E isso pode significar que este princípio de contagem ainda não está bem consolidado. Outro princípio de contagem é a ordem estável. O que significa isso? Que existe uma ordem de contagem e essa ordem deve ser respeitada sempre, independente do que eu estiver contando. Tá? Então, qual é essa ordem? É a que a gente conhece. 0, 1, 2, 3, 4. Então, como é que a gente vê se algum aluno nosso tá com algum déficit nesse princípio de contagem? É quando eles, novamente, pulam números, tá? Então, quando eles contam sempre errado ou quando eles fogem dessa ordem, né? Eles não começam 1, 2, 3, 4. Eles começam 2, 9, 1. Não respeitam esta ordem que existe, que é universal, né? Pra gente que usa esse sistema de numeração e que segue sempre a mesma sequência. Inclusive, é uma sequência que a gente chama de regular. Por quê? Porque ela respeita sempre esta ordem e depois quando a gente passa do 10, né, a gente usa o 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, depois a gente usa o 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3. O nosso sistema, ele é regular, tá? Então, essa ordem, ela é igual sempre e ela deve ser respeitada, independente do que a gente estiver contando. O próximo princípio de contagem é a cardinalidade. O que significa isso? Que o último número que eu contar é o número total que eu tenho num conjunto, tá? Então, se a gente coloca ali para uma criança identificar quantos objetos tem, e aí a gente pede para ela nos dizer, ela precisa se dar conta de que aquele último número, por exemplo, ela contou que tem 8, tá? Então, ela vai dizer, o total que tem aqui é 8. Então, ela vai se dar conta, esse último número que eu contei é o total de objetos que eu tenho. Ela não vai me dizer, acabei de contar 8, mas eu tenho aqui 4. Não. Ou ela vai pedir para contar novamente, de repente, se ela não tem esse princípio ainda bem consolidado. A criança que já tem a cardinalidade bem dominada, ela vai saber, o último número que eu contei é o número total de objetos que eu tenho aqui. O próximo que a gente vai falar, os 2 próximos princípios, eles normalmente são desenvolvidos um pouco mais tarde, podem ser. Por quê?
Porque são princípios, inclusive um tem esse nome, né, de abstração, que eles exigem um pouco mais de hipóteses mentais. Então, esses 3 que nós falamos até agora, até os 5 anos de idade, é o ideal que eles tenham consolidado. 5, 6 anos, ali no primeiro ano, tá? E aí, esses 2 últimos, pode ser que até os 8 anos de idade eles ainda levem para consolidar, justamente por precisar um pouco mais de hipóteses mentais. Então, a gente tem o princípio da abstração. O que é isso? É a criança dar-se conta de que objetos de qualquer natureza podem ser contados, sejam de conjuntos homogêneos ou de conjuntos heterogêneos. O que significa isso? Conjuntos homogêneos, objetos de uma mesma natureza, tá? Então, por exemplo, a gente vai pedir para eles contarem livros, contarem bonecas, contarem carrinhos. E conjuntos heterogêneos são objetos diferentes. Então, se a gente pede para uma criança contar quantos brinquedos, tá? A gente vai ter misturado carrinhos com bonecas, com pecinhas de Lego, com ursinhos de pelúcia, enfim. E ela vai saber, ela não vai me dizer, tem um ursinho, uma boneca. Ela vai conseguir contar tudo como se fosse o mesmo conjunto e me dizer, aqui eu tenho 7 brinquedos ao todo. Tá? Então, esse é um princípio um pouco mais abstrato e por isso eles podem demorar um pouquinho mais de tempo. E aí, gente, a gente tem também a irrelevância da ordem. O que é isso? É a criança se dar conta que, independente de se eu contar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, isso não vai mudar a minha contagem. Eu tenho um conjunto ali, né? E eu não preciso respeitar sempre uma direção, por exemplo, de contagem. Então, eu não preciso contar sempre numa mesma direção, de uma mesma forma. É a criança se dar conta, bom, aqui eu tenho 5 objetos, mas se eu contar daqui para cá, eu continuo tendo 5. Se eu contar daqui para cá, eu continuo tendo 5. Se eu contar daqui para cá, eu continuo tendo 5, né? Não vai mudar esta ordem, não vai mudar a ordem de contagem também, porque eu decidi começar a contar por outro lugar. E isso, às vezes, também é um pouco abstrato para as crianças pequenas, e por isso a gente considera que esses um pouquinho mais velhos já tenham consolidado esses princípios. Às vezes pode parecer um pouco repetitivo, mas os princípios são esses 5 e acaba que muitas vezes a gente não fica trabalhando eles isoladamente. Quando a gente quer trabalhar com um, eles acabam se fundindo, a gente acaba trabalhando vários deles ao mesmo tempo, tá? E por isso que a gente chama que são os princípios de contagem, eles são esses 5 englobados nesse conceito que acabam se fundindo. Uma outra habilidade de domínio específico da matemática que as crianças precisam ter bem dominado, bem consolidado para conhecimentos posteriores é o conhecimento do sistema de numeração decimal. O que é isso, gente? É dominar o nosso sistema de numeração. Existem outros tipos de numeração, né? De base 3, de base 5. O nosso sistema funciona com a base 10. O que significa isso? A gente faz agrupamentos de 10 em 10. Nós temos 10 algarismos de 0 a 9 que conseguem formar infinitos números e esses números partem de uma base 10. São reagrupados de 10 em 10. Por isso, nosso sistema chama sistema de numeração decimal. Tá? Então, é muito importante que as crianças construam esse sistema e dominem bem ele para conseguir manusear. É um sistema que a gente já falou, ele tem uma regularidade e ele deve ser ensinado porque ele foi uma produção cultural, certo? E aí, por fim, uma última habilidade muito importante, que eu diria que é a habilidade que a gente mais prioriza no currículo escolar e no ensino da matemática, é a aritmética. A aritmética, ela é a nossa capacidade de operar com os números, tá? Então, a gente tem lá 4 operações fundamentais, que são as 4 que a gente ensina e que a partir delas a gente consegue fazer várias outras coisas mais complexas, né? Cálculos mais complexos, que
que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E a aritmética envolve esse manuseio, essa operação dos números. Para a gente ter um bom conhecimento, um bom fundamento aritmético, a gente precisa ter conhecimento conceitual da matemática, a gente precisa ter conhecimento dos procedimentos e também um conhecimento factual, que a gente chama, que são dos fatos básicos. Bom, gente, agora a gente vai para o passo 2. Então, antes de eu dar o título desse passo, eu quero fazer uma experiência com vocês. Eu quero que vocês olhem agora esses cálculos que vão aparecer aí na tela para vocês. E que vocês pausem esse vídeo e resolvam mentalmente, sem usar papel e caneta, esses cálculos que vão ficar na tela. Então, faz isso agora. Fez? Muito bem. Espero que tu tenha feito, porque é super importante essa experiência para a gente entrar no passo 2. O que é isso, gente? Esses são cálculos que a gente pegou aqui desses pesquisadores, que eles nos incentivam a usar diferentes estratégias para resolver mentalmente, tá? Então, a gente vai ver ali os 2 primeiros cálculos, por exemplo, 33 mais 33, provavelmente vocês já pensaram no resultado com muita facilidade, porque juntar 3 e 3 é muito rápido, é muito fácil, a gente já tem de cabeça, de memória, provavelmente foi o cálculo mais rápido que vocês fizeram. E cada um desses cálculos, depois a gente tem 73 mais 26, por exemplo, que também não exige reagrupamento. A gente consegue juntar o 3 com o 6 e o 7 com o 2 de uma maneira também muito eficiente. Depois a gente já tem cálculos que exigem reagrupamento. A gente tem cálculos que vão dar reagrupamentos de 10 unidades, bem certinho ali, como é o exemplo do 65 mais 35, que a gente já sabe que 5 e 5 vai dar 10, né? E aí, depois é só acrescentar mais um lá nas dezenas. E a gente tem ali os 2 últimos cálculos que vão dar reagrupamentos maiores que 10 nas unidades. Mas com certeza, gente, para cada um desses cálculos, vocês usaram estratégias mentais diferentes para resolver. Alguns vocês fizeram assim bem rapidinho, como 33 mais 33. Alguns talvez vocês armaram o algoritmo na cabeça e pensaram, bom, agora sobe um, desce aquele lá, e aí conseguiram chegar no resultado. Alguns vocês reagruparam de formas diferentes. E por que isso acontece, gente? Porque a matemática é exata, mas existem muitas maneiras de resolver, de se chegar em um resultado. E aí que a gente entra no título do nosso passo 2, que é nós, professores, conhecermos os procedimentos matemáticos. A gente falou lá sobre aritmética, que uma das habilidades da aritmética é conhecer, ter as habilidades procedurais. O que é isso? Conhecer os procedimentos da matemática. Por que é importante o professor saber isso? Para poder ensinar para os alunos. Então, gente, é muito importante a gente conhecer os procedimentos e refletir sobre eles para que a gente não fique reproduzindo com os nossos alunos algo que é sem sentido, algo que é automático, algo que as crianças nos perguntam, mas prof, por que é assim? E a gente responde, por que é? É a regra da matemática. Não, gente, saibam que por trás de todas essas regrinhas da matemática existem sentidos, existem significados, existem porquês. Nada na matemática é porque é assim, tá? A gente tem os motivos de serem daquele jeito, de terem certas regras. E a gente precisa conhecer tudo isso para poder também atribuir sentido para os nossos alunos. Olha, gente, esse sobe um, o que está acontecendo aqui? Né? Esse pedir emprestado, o que é que está acontecendo? Por que a gente bota aquele 0 ali embaixo sempre? A gente acaba falando para os nossos alunos, bota o 0, sobe o 1, baixa o 2, e fica
uma coisa sem sentido, sem eles entenderem o porquê que tá acontecendo. Uma outra questão, gente, muito importante sobre a gente conhecer os procedimentos, como a gente já falou aqui, né? Antes eu dei para vocês só cálculos de adição, que vocês puderam resolver de diversas formas. E isso é uma coisa que realmente acontece, tá? A gente tem várias estratégias para resolver cálculos de adição, a gente tem várias estratégias para resolver cálculos de subtração, de multiplicação e de divisão. Não existe só um jeito, que é aquele jeito que a gente conhece de armar o cálculo e de fazer, né, toda aquela regra formal que a gente conhece. Não! Existem inúmeras formas de se resolverem esses cálculos. E a gente precisa conhecer para ensinar isso para as crianças, porque o nosso cérebro, ele é plástico, ele consegue aprender. Então, se a gente ficar ensinando para as crianças sempre uma mesma estratégia, eu vou deixar o pensamento dela mais rígido. Ela só vai ter uma forma de sempre resolver aquele cálculo, tá? E se a gente ensina as outras formas que existem, elas podem decidir, não, eu acho mais fácil assim, eu acho mais fácil desse jeito. Vocês podem até tentar fazer um teste de colocar outras pessoas da família de vocês para resolverem aqueles cálculos ali que a gente pausou antes e vocês perguntarem, como que tu resolveu isso? Né? Muito interessante de ouvir as respostas. Ah, eu juntei primeiro aqui, depois eu fiz assim. E a gente vai vendo que as pessoas pensam de formas diferentes. Isso a gente chama de flexibilidade cognitiva. Quanto mais formas eu conseguir resolver algo, melhor, mais estratégias eu tenho, mais eficiente eu fico para conseguir resolver as questões matemáticas. E se eu só recebo uma forma, se eu só sou ensinado um jeito, eu fico rígido, eu fico preso àquele jeito e tenho menos flexibilidade cognitiva. Não consigo achar muitas saídas para resolver um mesmo problema. Gente, e agora o terceiro e último passo dessa aula, que eu tenho certeza absoluta que vai ser novidade para muita gente. É o uso dos problemas matemáticos. Qual é a novidade sobre o uso dos problemas? Normalmente, a gente usa eles, as situações matemáticas, problemas, histórias matemáticas, como a gente chama por aí, para sistematizar um conteúdo. Então, por exemplo, a gente apresenta um algoritmo para as crianças, um cálculo de adição, de subtração, e aí depois que a gente trabalhou bastante com aquele algoritmo, a gente usa os problemas matemáticos para as crianças treinarem aquele conhecimento que a gente transmitiu, que a gente ensinou para eles. E aí, gente, onde que está o equívoco? Não tem problema nenhum a gente usar como sistematização. Mas qual é a grande novidade do passo 3? É usar os problemas matemáticos como introdução de um conceito e não só como forma de sistematização, tá? Então, por que essa dica é muito preciosa? Porque na medida que a gente ensina de primeiro um algoritmo, as crianças vão sempre optar por aquele algoritmo que a gente ensinou. Tá? O que significa isso? A gente ensinou lá como funciona o cálculo da multiplicação, como que ele é montadinho, como que a gente resolve. Então, as crianças sempre vão usar aquela estratégia, tá? De armar o cálculo e é só assim que a gente sabe fazer. De novo, deixa um pensamento mais rígido. Já se a gente começa a introdução de um conceito matemático pelo problema, a gente dá a possibilidade dessa criança de pensar de modo flexível, de arranjar várias formas, várias estratégias para resolver aquele problema, tá? Então, quando a gente dá uma história matemática, a gente oportuniza que a criança, a gente estimula o raciocínio lógico, a gente estimula que ela arranje estratégias, que ela veja qual que é a forma mais fácil para ela. A gente para de ouvir aquele prof, não tem como fazer, porque ela vai arranjar uma maneira de resolver aquilo, mesmo que ela não conheça ainda aquele algoritmo que resolveria aquele problema. Então, por exemplo, se a gente dá um problema para as crianças
de que a Joana comprou 2 sacolas, em cada sacola veio 5 laranjas, se a gente já ensinou o algoritmo, a criança vai entender, a prof quer que eu faça 2 vezes 5, né? 2 sacolas vezes 5 laranjas, que vai dar 10. Se a gente ainda não ensinou o algoritmo, a criança vai arranjar estratégias. Às vezes ela vai desenhar, às vezes ela vai contar 5 mais 5. Então, a gente vai dar possibilidades para essa criança pensar por si mesmo, né? Explorar o seu próprio raciocínio, do que partir já de algo pronto que a prof quer que eu responda assim, porque ela já ensinou este tipo de cálculo, então é óbvio que vai ser este cálculo que ela quer que eu coloque. E né? é um momento bom também, Camila, para a gente ver e fazer uma avaliação diagnóstica da nossa turma. Lançar um problema para que as crianças pensem e chamar algumas crianças para mostrar as diferentes estratégias para se chegar a um resultado. Então, é um ótimo momento para a gente pensar e ver diferentes possibilidades que as crianças estão pensando para uma mesma questão. Então, é mais isso que se produz em um momento muito bacana para a gente pautar daí. Opa, só um pouquinho. Ninguém conseguiu fazer uma estratégia mais avançada. O que eu preciso retomar? Ou o que eu já posso adiantar? É um momento pra gente... Até vindo da criança, a introdução do algoritmo, por exemplo. Exato. A gente pode Perfeito. ter um exemplo assim. Perfeito. E também é muito bacana a introdução de conceitos pelos problemas, porque a gente não fica preso, né? Então, o primeiro ano, muitas vezes, ele pode resolver um problema de divisão, sem nem precisar saber do algoritmo da divisão que a gente vai ensinar lá no 3º ou no 4º ano. Né? Então, na medida que eu chego na minha sala de aula, por exemplo, e já tenho grupinhos formados, e digo, pessoal, olha só, a gente está aqui em 20 alunos, mas eu tenho só 4 grupos. Como é que a gente vai poder se dividir? Quantas crianças vão sentar em cada grupo? Então, eu estou fazendo um problema de divisão com as crianças. Elas podem ir para o quadro, podem contar, podem botar... A gente vai ver várias estratégias. Prof, vamos sentar um em cada grupo e vamos ver quanto vai dar no final. Ou vamos tentar cada 4, vai dar 4, vamos tentar. Então, eles vão explorar a divisão e eu não fui lá no quadro ensinar para eles que 20 dividido, né? Montar todo aquele cálculo armado complexo que a gente só ensina bem depois. Então, não só o cálculo, mas também a gente sai da ideia de que problemas matemáticos é aquela coisa horizontal, uma faixinha com uma historinha e o quantos, e aí tem a frase matemática, o cálculo, a resposta, e isso é problema matemático. E aí, primeiro ano, claro que não se tem objetivo de problema matemático, afinal, eles não estão lendo lá no início do primeiro ano. Então, como é que eu vou propor problemas matemáticos? Então, a gente sai dessa ideia de que problema matemático é escrever uma história matemática e tem que ter uma resposta fixa. É exatamente isso que a Camila está trazendo, trazer situações, problemas matemáticos que vão além dessa lousa, desse papel e desse caderno. É óbvio que a gente vai ter sistematizações, que as sistematizações são importantes, mas é partir para um outro viés que não é somente linguístico de compreender problemas ou somente matemático na relação do algoritmo. Que é para sim uma introdução. Acho que esse é valiosíssimo isso que a gente está trazendo, porque revisitando novamente a nossa história, a minha prática, eu sempre usei os problemas, as histórias matemáticas para sistematizar. Então, assim, eu introduzia no 3º ano a multiplicação, o algoritmo da multiplicação, depois que a gente saía dos fatos básicos, introduzia, dizia como é que era. Agora vamos treinar. Treinar, eu acho que é a palavra perfeita. Exatamente. E se vocês se identificam com a gente, vocês podem aí se acusar, se alguém tem coragem. Mas a gente tá aqui justamente pra... A gente disse que iam ser 3 passos daquilo que a gente não aprendeu sobre o ensino da matemática. Isso. E acho que esse é fundamental. Esse é fundamental porque é super prático, né? A gente pode já amanhã começar a fazer isso na nossa sala de aula. E aí, como a Clarissa falou, esses problemas eles podem ser por escrito, eles podem ser orais, eles podem ser de qualquer natureza, tá? E podem ser com qualquer faixa etária. Uma coisa muito importante a respeito dos problemas, independente aqui do ano que a gente está falando ou do tipo de operação que a gente vai trabalhar com as crianças, é que a gente use dados do cotidiano, dados que são reais. Porque não adianta nada eu querer agora atribuir sentido para matemática
e ficar usando dados e situações que as crianças nunca passaram. Então, e tem muito a ver com o que a gente falou lá no início do letramento. Matemático. É fazer uso desses números. E quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ver situações que acontecem sempre. A criança traz um dinheiro para comprar o lanche, ou a criança tem tantos cadernos para guardar, quantos tem que pegar lá no armário, quantos cadernos tem que entregar. Exato. Todo tempo estão acontecendo situações, problema no nosso cotidiano. Isso, quantas crianças vieram na aula, quantas já receberam bilhete, quantas ainda faltam para receber. Então, gente, é muito importante. Às vezes a gente vê aí livros didáticos que são usados no Brasil todo, né? Então, a gente sabe que o Brasil tem uma cultura diversa. E aí a gente chega lá no Rio Grande do Sul, é completamente diferente do Nordeste, e tem o mesmo problema matemático, às vezes até com palavras que as crianças não estão habituadas. Tá? Então, com números que às vezes a gente já falou aqui, são números que não são reais. Então, se eu quero trabalhar com um número muito alto, quero trabalhar com um número, não sei, 10 mil, né? Eu não vou poder falar sobre balas, sobre figurinhas, né? Eu vou ter que falar sobre alguma compra, de repente, e essa compra tem que ser de uma coisa que realmente custe 10 mil, né? E não que eu diga que eu fui trocar a luz e daí a luz foi 10 mil reais que eu paguei na ferragem, né? Então, é muito importante a gente trabalhar com os números reais, a não ser, claro, salvo aquela condição que nós falamos lá no início, que eu vou trabalhar com um erro grotesco para propositalmente trabalhar com senso numérico, tá? Mas isso é uma ocasião muito específica, que vai ter intencionalidade, que vai ter propósito, que eu vou explorar. Fora isso, eu preciso trabalhar com dados que são reais, com dados que são do contexto das crianças. Se eu tô num lugar de escola urbana, se eu tô numa escola rural. Então, a gente precisa pensar em tudo isso para poder bolar um bom problema, para poder trabalhar com intencionalidade, trabalhar esses diversos conceitos, independente da faixa etária. A gente quer que isso fique muito enfático para vocês, tá? Que independente da faixa etária, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de problema. Os problemas também existem de diversas formas. A gente tem problema de adição de vários tipos. Assim como os cálculos a gente consegue resolver de várias formas, os problemas também. Existem vários tipos de problemas de adição, de subtração, de multiplicação e de divisão. Às vezes a gente fica explorando só um tipo, e a criança sempre resolve da mesma forma, porque a gente só usa procura palavras. Ensina problemas, ensinando as crianças a achar palavras-chave que são de tal problema. Aí ela vai lá e faz uma leitura de decodificação. Essa semana ainda, o meu aluno do 5º ano, eu tenho um aluno particular que está no 5º ano, e tinha a palavra parcela no problema, né? Então era um problema matemático lá, que uma pessoa tinha comprado um certo item, que agora não tô lembrada, acho que era um carro, em tantas parcelas de tantos reais. E daí ele chegou à conclusão que era de multiplicação, e ele me disse bem assim, bom, então sempre que tiver a palavra parcela vai ser vezes. Ele chegou a fazer um sinalzinho ali da multiplicação do lado da palavra parcela. Eu disse pra ele, nem sempre, né? Porque poderia ser, por exemplo, que a professora deu o valor total do carro, né? O carro custa 40 mil e eu vou pagar em 48 parcelas. Quanto que vai ser a parcela? Já não é mais multiplicação, agora é divisão. Então, essa história de a gente dar para as crianças palavras-chave, que se eles lerem, eles podem resolver daquela forma, também não é adequado. Também não é eficiente, porque eu não estou estimulando o meu aluno a refletir sobre o problema. Não é sempre que tiver diferença que vai ser de subtração, né? A mais, enfim, tem várias palavras-chave que a gente quer ensinar para eles, mas que não ajudam, né? A gente quer facilitar, só que não ajuda em nada, porque, de novo, a gente está tornando um procedimento mecânico e automático, que eu vou caçar uma palavra, vou resolver daquele jeito e ponto. Um treino. Sem reflexão nenhuma sobre o problema.
Exatamente. A gente não tá querendo dizer com isso, porque eu gosto sempre de dizer que nós somos professoras de chão de sala de aula, que tudo vai ser relacionado, que tudo vai ter super contexto, que tudo vai ter uma super reflexão. Até porque se a gente fizer isso sempre, a criança não vai avançando, mas a gente falou em hierarquia. Então, se começa sempre com essa reflexão maior, com esse concreto, para depois a gente ir cada vez mais a criança fazendo uso, a criança, o adulto, nós, fazendo uso mais automático, não sei se automático seria uma boa palavra, né, Camila, mas Mais eficiente. Mais eficiente. Claro que eu aqui com 31 anos, eu não posso pegar os dedinhos para contar 5 mais 5. E isso, mas em algum momento os dedos, até a gente nem falou tanto dos dedos, que é uma coisa que, né, que a gente, às vezes a gente não é para, por exemplo, como profs de multiplicação, tabuada, as crianças não podem usar o dedo. Será que não podem? Então, é mais uma estratégia que pode sim partir desse contexto. E o primeiro contexto da nossa vida de contagem são os nossos dedos. Então, esses foram os 3 passos que nós prometemos para vocês, que nós íamos ensinar hoje, para a gente sair de um ensino da matemática pautado em intuição docente, em achismos e baseado numa intencionalidade, um propósito, com objetivo, tá? Então, só relembrando, o passo 1 é que o professor conheça quais são as principais habilidades de domínio específicos da matemática. Por que esse passo 1 é importante? Para que a gente tenha justamente essa intencionalidade na hora de fazer intervenções com os nossos alunos na matemática, ensinar todos aqueles princípios que são a base do conhecimento matemático, para que eles tenham tudo aquilo bem consolidado, essas habilidades bem consolidadas, para depois irem para conhecimentos mais complexos. O passo 2 foi a importância de nós, professores, conhecermos os procedimentos matemáticos, os diversos procedimentos. Não é simplesmente eu conhecer como que faz adição, subtração, multiplicação e divisão, porque isso nós todos já sabemos, tá? Mas é conhecer profundamente cada um desses procedimentos, saber o porquê, saber que existem várias formas de resolver o mesmo cálculo, para também poder ensinar isso para os nossos alunos, essas várias estratégias, e eles vão poder escolher qual é a mais eficiente para eles. Tudo isso é ensinado, por isso a gente precisa conhecer, para não reproduzir este ensino da matemática que é mecânico e que é automático, que é até chato e sem sentido, mas para transformar essa relação que as pessoas têm com a matemática, muitas vezes até nós, adultos, professores. E o nosso terceiro e último passo, que foi um segredo super especial, é começar introduzir conceitos matemáticos a partir de problemas, a partir de situações, de histórias matemáticas, e não apenas usar como estratégia de sistematização. Essa é uma estratégia excelente, porque a gente pode usar independente da faixa etária, do ano, do conteúdo que a gente quiser introduzir para os nossos alunos. E aí, gente, gostaram? Fez sentido para vocês? Escrevam aí para mim se esses 3 passos ficaram claros. O que você aprendeu? Escreve aí nos comentários. O que você conseguiu aprender de tudo isso? Qual passo você achou mais novidade? O que vai realmente aí que fez bastante diferença na sua prática, tá? Que vai fazer diferença na sua prática. Mas é claro que em 1 hora a gente não ia conseguir desenvolver todos esses conteúdos, todos esses passos, porque cada um desses passos tem questões. A Camila falou tanto de estratégias, tem estratégias específicas. Não tem uma receita, eu acho legal a gente falar isso, uma fórmula mágica, uma receita que vai ser sempre essa pra gente ir lá e ensinar sempre da mesma forma. Até porque os princípios de contagem, dentro deles tem umas situações no letramento, dentro de cada um desses passos, a gente tem outras tantas estratégias. E é isso que acontece no nosso curso Matemática na Prática. Eu quero dizer para vocês
nós queremos dizer, se vocês aí nos permitirem apresentar isso para vocês, é que cada um desses passos é um módulo do MAP. É um módulo extenso e objetivo. Eu gosto de dizer isso porque os cursos que a gente oferece aí da Clarissa Pereira, eles são assim, são vídeos curtos, objetivos, com muita ideia prática. E aí a gente desenvolve cada um desses módulos, cada um desses passos em 3 módulos. No primeiro módulo, a gente começa com a introdução à matemática, abordando esses pontos principais que a gente falou hoje aqui, no passo 1. Então, a gente fala sobre a importância da matemática para o desenvolvimento da sociedade, a gente aprofunda bastante sobre senso numérico, letramento matemático, como criar um ambiente matematizador, isso é muito importante para nós, professoras. A gente fala sobre os princípios de contagem, estratégias de contagem, sobre o sistema de numeração decimal e também sobre aritmética. Todos esses conceitos são muito importantes que a gente saiba para que a gente possa fazer, então, intervenções intencionais na nossa sala de aula, baseada nessa teoria toda aqui que a gente aprende nesse primeiro módulo, que tem tudo a ver com o primeiro passo da nossa aula de hoje. Então, no nosso segundo módulo do MAP, a gente aborda uma matemática que é para o professor. A gente aprende para poder ensinar. Então, o segundo módulo ele é inteirinho falando sobre diferentes modos da gente aprender e ensinar adição, subtração, multiplicação, divisão, expressões numéricas e até frações. E por isso que o curso, então, contempla da educação infantil até o 5º ano. No terceiro módulo, então, é a hora da gente colocar a mão na massa, quando a gente vai aprender estratégias eficientes para que os alunos, então, se apropriem desses conteúdos da matemática que a gente aprendeu lá no módulo 1 e no módulo 2. É quando a gente ensina para que os nossos alunos possam aprender. Então, aqui a gente vai colocar na prática todas as estratégias que a gente aprendeu lá no módulo 2. A gente fala sobre construção do número, do sistema de numeração decimal e sobre essas diferentes estratégias do ensino de adição, subtração, multiplicação, divisão, das expressões numéricas, das frações. A gente também tem uma aula todinha sobre elaboração de problemas, que foi aqui o nosso passo 3, mas que lá no MAP a gente aprofunda muito, e ainda sobre raciocínio lógico. O módulo 3 é muito completo e muito interessante para a gente que é professor colocar na prática da nossa sala de aula. E esses 3 módulos fazem parte de um curso que é teórico, mas muito prático. E o melhor de tudo isso, apresenta práticas, estratégias, atividades pedagógicas que são possíveis de serem aplicadas na sua sala de aula ou aí no seu ambiente onde você ensina a matemática inicial. Ao final do curso, é emitido um certificado de 20 horas. E este curso está incluído dentro da categoria de cursos livres do MEC. E é válido para horas complementares, de concursos, da sua faculdade, do seu trabalho. Bom, e como é que você vai ter acesso ao MAP? O MAP ele é um curso totalmente online, isso mesmo. Você faz aí da sua casa, usando o celular, computador, tablet, enfim, desde que você tenha acesso à internet. E você faz tudo no seu tempo. E por que a gente escolhe fazer o MAP online? Porque a gente quer atingir o maior número de pessoas possíveis recebendo um conteúdo de qualidade, que talvez você não pudesse ter acesso aí na sua cidade. Além disso, ele é online, mas ele não é à distância. Eu gosto sempre de falar isso. Por quê? Por que ele é online, mas não é à distância? Porque a gente fica muito próxima de vocês. A gente tem uma plataforma de dúvidas onde todas as suas dúvidas são respondidas. Todas, sem exceção. Até o atual momento, nós já tivemos mais de 800 interações nessa plataforma. Eu já vi curso que tem sorteio para responder as dúvidas, já vi cursos que não respondem questionamentos, que eram somente aulas e deu. Aqui não. Como a gente já disse, ele é online, mas não é à distância. Estaremos sempre juntas através da nossa plataforma. E você deve estar pensando, será que realmente é fácil de ter acesso ao MAP nessa plataforma online? Sim, gente. Os vídeos ficam todos hospedados, as videoaulas ficam hospedadas numa plataforma que se chama Hotmart. Você acessa, coloca o seu e-mail, vai criar uma senha, mas tudo isso você vai receber assim que você fizer a sua inscrição, todas as instruções, tá bom? Mas eu
eu garanto que é uma plataforma bem didática. Você enxerga ali os nomes das aulas, tem materiais embaixo das aulas para você acessar, tem leituras, tá bom? E se em algum momento você sentir que tá tendo alguma dificuldade, nós temos uma equipe de suporte que vai dar todo o apoio para você, através do WhatsApp, através do e-mail, através do melhor canal aí que a gente possa se relacionar. Assim que você terminar a sua inscrição, já vai ter acesso aos módulos 0 e 1. Isso mesmo, você já pode começar a estudar hoje. Cada módulo libera em torno de 10 em 10 dias. Então, ao final de 40 dias, o curso já está todo liberado para você estudar, se aprimorar e se apaixonar aí pela matemática. Mas Camila, Clarissa, quanto custa esse investimento? Bom, antes de te falar os valores, a gente vai te contar sobre os bônus do curso. Isso mesmo, não são só os 3 módulos, tem mais coisa por aí. Mas espera aí, primeiro eu preciso te dizer que nós temos uma garantia. Se você se inscrever no curso, sentir, olhar as aulas, participar e por qualquer motivo compreender que o MAP não era para você, você pode, em até 15 dias, solicitar o seu dinheiro de volta, todo o seu investimento de volta. E sabe por que a gente faz isso, que a gente dá essa garantia? Porque a gente sabe o quanto é chato investir tempo e dinheiro em coisas que não funcionam pra gente. E a gente não quer isso pra você. Quantos cursos, quantas palestras, quantos congressos que vocês foram, investiram tempo, investiram dinheiro e viram que aquilo não ia resolver em nada na vida de vocês? Então a gente dá essa garantia. E dá essa garantia porque a gente tem muita certeza na qualidade do MAP. E agora vamos aos bônus, Camila. O que essa turma vai ganhar? Bom, então vamos lá. Como primeiro bônus, a gente tem uma aula sobre a importância das funções executivas na aprendizagem da matemática. As funções executivas é um conceito muito novo aí da neurociência e que nós, pedagogos, temos a oportunidade de estudar tão pouco. Essa aula é muito bacana e tenho certeza que é cheio de conteúdo novo pra gente que é da pedagogia. O nosso segundo bônus é uma aula sobre as dificuldades e os transtornos que são específicos da aprendizagem da matemática. Porque, afinal de contas, a nossa realidade contempla aí diversos alunos, turmas heterogêneas, e a gente sabe que a gente acaba se deparando com crianças que têm dificuldades ou transtornos. E pouco a gente conhece e estuda sobre esses transtornos que são específicos da área da matemática. Então, a gente tem uma aula inteirinha só sobre isso. O nosso terceiro bônus também é muito interessante e é muito pedido pelas professoras em geral. Então é super atual, é sobre um documento que saiu recentemente e que a gente trouxe então como uma super novidade, super bônus para vocês. Além de todas as atividades que a gente disponibiliza durante todos os módulos, as ideias de atividades práticas que a gente dá, no bônus 4 a gente ainda tem disponível para vocês alguns modelos de atividades em PDF, prontinhos para que vocês possam adaptar e usar na realidade das salas de aulas de vocês. Como bônus 5, nós temos o acesso ao grupo de alunos da professora Clarissa Pereira, que é exclusivo lá no Facebook. Então, somente as nossas alunas dos nossos cursos têm acesso a esse grupo. Lá, mais de 1000 professoras trocam atividades, fazem vídeos, contam do seu cotidiano da sala de aula e é mais uma oportunidade aí da gente compartilhar e enriquecer as nossas práticas. Como a gente já mencionou antes, esse curso fica todo liberado em 40 dias. Mas e aí, significa que eu só vou ter esse tempo para ter acesso às aulas? Então, para resolver isso, o nosso sexto bônus é te dar 1 ano de acesso. Isso mesmo. As aulas vão ficar liberadas para que tu possa ver, rever, ter acesso a todos os materiais durante 1 ano inteirinho. Camila, deixa eu complementar algo aqui nesse bônus, porque ele é realmente muito especial. Esse é mais um motivo que o ensino online aí, a educação à distância nos permite. Nos permite que no nosso tempo, então eu não sei quais são as suas particularidades, se você trabalha 20 horas, 40 horas, se você tem filhos pequenos, tenho muitas alunas que me agradecem por esse bônus, porque elas têm várias outras atividades, enfim, acontecendo ao mesmo tempo nas suas vidas. Olha só que bacana, você no seu tempo, aí na sua casa, durante 1 ano,
poder sentar, se organizar, ver e rever essas aulas. Então, se você agora está fazendo um outro curso ou acha que tá muito ocupada na escola, você vai ter 1 ano para acessar o curso. E eu tenho certeza que as aulas são tão objetivas que brevemente você vai concluí-lo, vai ter o seu certificado e mesmo assim ainda vai ter acesso ao curso. Dito tudo isso, você deve estar se perguntando: quanto vai custar tudo isso? Olha só, vamos recapitular? 3 módulos, cada um com os seus objetivos específicos, mais os 6 bônus, 15 dias de garantia, sendo que nesses bônus vocês vão ter um acesso de 1 ano ao curso. Pensa bem comigo, esse curso foi desenhado para custar mais de R$900. Isso porque cada módulo poderia ser vendido separadamente por R$300, sem contar os bônus e sem contar que ele é um curso quase que exclusivo. Ainda a gente não viu um curso com a qualidade do MAP e com o assunto do MAP sendo disponibilizado online para você. Mas eu sei que se a gente cobrasse R$900 por esse curso, muitos de vocês que estão nos assistindo não teriam acesso a este conteúdo. E esse realmente não é o nosso objetivo, não é o objetivo da equipe Clarissa Pereira Pedagoga. Como eu já falei muitas vezes, o nosso objetivo é que cursos como esse, cursos de qualidade, cheguem a todos os cantos do Brasil e que você que está aí nos assistindo, que participou dessa aula e quer continuar aprimorando e transformando e tendo resultados aí para se sentir mais segura, é porque eu quero atingir cada um de vocês que o MAP não vai custar nem a metade deste valor. Para se inscrever no MAP, se você se inscrever hoje, você irá pagar 12 vezes de R$38,68 ou R$397 à vista. Uma parcela de R$1,28 por dia. Gente, o que se faz com R$1,28 hoje em dia? Acho que não dá nem para tomar um café. Mas eu preciso te dizer, o período de inscrições é limitado. Isso mesmo, você precisa garantir a sua vaga o quanto antes, porque a gente não sabe quando vai abrir uma nova turma do MAP. Por isso, para se inscrever e ser nossa aluna a partir desse momento, clique agora no botão que está aparecendo aí para você. Assim que você fizer a sua inscrição e o seu pagamento for compensado, você vai receber no seu e-mail todas as instruções de acesso. Se você tiver com alguma dúvida ainda em relação ao MAP, você pode entrar em contato em qualquer canal de atendimento que está aparecendo aí agora para você. Ou aqui mesmo na nossa página tem um chat com a nossa equipe que pode te ajudar aí a qualquer momento. É isso aí, a gente se vê então lá na nossa plataforma do MAP. Lá do outro lado, sendo aí nossa aluna, nosso aluno na Matemática na Prática.